Meu amigo Cícero Augusto, no interior do município de Viamão, na nossa terra, no Rio Grande do Sul, aconteceu isso há uns 50, 60 anos atrás. Naquele tempo, era mais interior ainda. E se deu lá um caso muito intrigante. Naquelas estradas rústicas, onde veículos sobre rodas, fossem carros, caminhões ou até carroças, pouco transitavam, o meio de locomoção do homem do campo para grandes distâncias era principalmente o cavalo. Quem era de lá, pouco saía da região. Asfalto ainda era uma coisa rara. E uma viagem para a cidade, se não fosse de carona com os caminhões que levavam a produção das pequenas propriedades, era coisa de um dia ou mais. Os empregados das estâncias, das chácaras, das querências, então, nos seus raros momentos de folga e socialização, iam para o bolicho, que lá havia. O bolicho era um lugar para beber, conversar e saber das notícias. Para quem não sabe, bolicho chama-se lá no sul estabelecimento comercial, que é uma mistura de bar, armazém de secos e molhados, pequeno bazar e até agropecuária. Coisa bastante comum ainda no sul do Brasil, no Uruguai, onde a palavra bolicho é originária. Mas eis que nesse lugar, no entardecer de domingo, os homens se reuniram para uma bebida e um carteado, um joguinho de pife. E dentre eles, dois se destacavam. Uns vizinhos meus, guris naquela época, lembram deles, mas eu não tenho permissão aqui para divulgar o nome de ninguém nessa minha história. Então eu não vou fazer isso. Acontece que o primeiro desses dois homens era metido a não ter medo de nada. Era o tipo valentão. Mas como era um grande contador de vantagens, tinha certa fama de mentiroso quanto à sua coragem. Mas também tinha fama de briguento. E por isso ninguém lhe duvidava na cara dos seus feitos e das suas conquistas tão exageradas. O outro era um legítimo come-quieto. Sabia de algumas das suas peripécias e principalmente dos seus casos amorosos, mas ele em si de nada falava nem se gabava e sequer confirmava quando questionado. Limitava-se a rir, a dar aquela risadinha. Era e é de se estranhar, mas os dois eram amigos. E nesse dia o papo correu solto. Tão solto que poucos notaram a noite chegar. Bebida, noite quente, bonita, o jogo já cansando, e aí começaram as histórias. As histórias de assombração. Todo mundo tinha pelo menos uma para compartilhar. E quem mais contava era, sem dúvida, o papudo. Uma mais absurda e heróica do que a outra. E o pessoal se segurando. Mas eis que ele conta que, de certa feita, cavalgava numa noite de lua cheia e um lobisomem se bota nele, que, brabo do susto, puxou do relho e chicoteou o bicho para aprender a não assustar cavalo manso. E o pessoal se segurando para não rir. Quando então ele fez uma comparação entre a sua imagem com o lobisomem e o São Jorge com o caído em forma de dragão. Afinal, a lua estava lá no céu. Aí o pessoal não se segurou mais. Aí a risalhada foi geral. Como era de se esperar, o cara ficou bravo, xingou, bateu na mesa e chutou o banco. Aí montou no cavalo e foi embora. Claro que isso deixou um clima ruim no lugar. Afinal, todos ali eram amigos e no fundo queriam bem o sujeito, que apesar de mentiroso, era boa companhia, era um homem trabalhador. Eis que então o come-quieto teve uma ideia. Ia dar um susto no outro, e assim talvez esse perdesse um pouco da pose e não levasse tão por mal as brincadeiras dos seus companheiros.
Os outros não arriscariam algo assim, mas ele era daqueles que se arriscava até demais, e arriscaria ter a raiva do amigo para não perder a oportunidade de fazer o que hoje a gente chama de sacanear. A estrada por onde o fanfarrão seguiu fazia uma grande curva fechada em C e terminava numa antiga porteira que todos diziam ser mal assombrada. Cada um contava uma história diferente do lugar, mas todos concordavam que era um lugar sinistro e que, no mínimo, causava um grande mal-estar em quem por ali passasse. Até por isso ninguém gostava de passar por ali, não, com aquela imensidão de campos e de mato e ninguém por perto, principalmente sozinho e principalmente à noite. Todo extremo esconde o seu oposto, dizem. Se o sujeito gostava tanto de contar causos de coragem, principalmente frente ao outro mundo, é porque algum medo ele tinha, pensava o Come Quieto. Ele, que não acreditava nessas coisas, idealizou então o seguinte: ele cortaria caminho pelo mato que existia entre o C da estrada, seguindo uma linha reta entre o bolicho e a porteira, e chegando lá antes do sujeito. Aí ele deitaria sobre a travessa da porteira, que era suficientemente larga, e quando o amigo se preparasse para apiar do cavalo, descer do cavalo, né, para abrir a porteira, ele estaria parado ali naquele ponto, e ele de cima lhe tiraria o chapéu, lhe dando um susto. Rindo depois de contar o plano aos outros, e sem tempo a perder, atravessou a estrada em frente ao bolicho e se embrenhou no mato. Momentos depois, pela estrada, o cara chegava à porteira, apreensivo por estar naquele lugar, mas o cavalo estava calmo, e era a crença, na época, ainda hoje, que os cavalos sentem coisas do outro mundo. Talvez até sintam mesmo. Por isso a calma do cavalo o acalmava também. Chegou em frente à velha porteira, e quando se preparava para descer do cavalo e abrir, alguma coisa tirou o seu chapéu. Ainda olhou em volta, mas o chapéu não havia caído. Tinha sumido. Alguém tinha tirado o chapéu da cabeça dele. Uma risada perto demais naquele lugar, onde ele não via ninguém, foi o suficiente para ele fazer o cavalo voltar todo o galope pela estrada por onde tinham vindo. Cruzou em frente ao bolicho e continuou. Seguiu fugindo. Aquela noite passou no galpão de uns amigos e disse que não ia voltar a passar pela porteira de jeito nenhum. No outro dia, foi até lá acompanhado de 2 amigos. E foi um deles que encontrou o seu chapéu sobre a travessa da porteira. Voltaram e foi a história ser contada para o riso tomar conta do lugar. No fim, até o dor de causa acabou por rir da peça que o Come Quieto lhe pregou, porque contaram para ele. E o riso teria continuado se 2 fregueses habituais não tivessem entrado lá com expressões tristes e assustadas. Uns disseram que foi algum marido traído, ou outro tipo de desafeto vingativo. Outros acharam que foi bandidos, ou desses loucos que matam pessoas e ninguém descobre o real motivo, se é que há algum. Falaram até em coisa do outro mundo, embora tenha ficado muito claro que aquilo era coisa com faca. No matagal que existia entre o bolicho e a porteira velha, jazia morto o Come Quieto, esfaqueado pelas costas, enquanto ia fazer uma brincadeira com o seu amigo. E fica para a imaginação de vocês, ouvintes, saber quem pegou o chapéu e quem riu do medo do cavaleiro, já que o Come Quieto morreu antes de fazer a brincadeira planejada. A porteira, até onde sei, está lá até hoje. A estrada mudou, mas ninguém tirou a porteira de lá. Apenas a deixam aberta no meio do campo. Eu já pensei em ir até lá para ver de perto o local, mas eu não fui.
Quando ocorreu a oportunidade, eu teria de ir sozinho. E sozinho eu não vou. Eu também acredito que existem mesmo coisas além da imaginação.